Capítulo 4. Ponerologia. Desde os tempos antigos, os filósofos e os pensadores religiosos, representando várias atitudes em diferentes culturas, têm procurado a verdade em relação aos valores morais, tentando encontrar um critério para o que é certo e o que constitui um bom conselho. Eles descreveram extensivamente as virtudes do caráter humano e sugeriram que estas virtudes deveriam ser adquiridas. Eles criaram uma herança contendo séculos de experiência e reflexão. A despeito das diferenças óbvias nas culturas e atitudes, e apesar de trabalharem em épocas e localidades totalmente distantes, a similaridade ou a natureza complementar das conclusões alcançadas pelos filósofos famosos da antiguidade são impressionantes. Isso demonstra que qualquer coisa que seja valiosa é condicionada e causada pelas leis da natureza, que agem sobre as personalidades tanto dos seres humanos individuais como das sociedades coletivas. É também intelectualmente instigante observar como foi dito relativamente pouco sobre o lado oposto da moeda, a natureza, as causas e a gênese do mal. Esses assuntos são geralmente ocultados atrás das conclusões gerais acima descritas, com uma certa dose de sigilo. Tal estado de coisas pode ser parcialmente relacionado às condições sociais e às circunstâncias históricas sob as quais esses pensadores trabalharam. Seu modus operandi pode ter sido determinado, no mínimo em parte, pelo destino pessoal, pelas tradições herdadas ou mesmo pelo puritanismo. Afinal de contas, justiça e virtude são os opostos de força e perversidade. O mesmo se aplica à honestidade versus mendacidade. E da mesma forma, saúde é o oposto de doença. É também possível que qualquer coisa que eles tenham pensado ou dito sobre a verdadeira natureza do mal tenha sido expurgada ou escondida posteriormente por aquelas mesmas forças que procuraram expor. O caráter e a gênese do mal, então, permaneceram escondidos nas sombras discretas, ficando para a literatura o papel de lidar com o assunto em uma linguagem altamente expressiva. Mas por mais expressiva que a linguagem literária possa ser, ela nunca atingiu a origem primária dos fenômenos. Um certo espaço cognitivo permaneceu como um bosque inexplorado de questões morais que resiste à compreensão e às generalizações filosóficas. Os filósofos atuais, desenvolvendo uma metaética, estão tentando uma impulsão ao longo do espaço elástico que leva a uma análise da linguagem da ética, contribuindo um pouco aqui e ali para eliminar as imperfeições e hábitos da linguagem conceitual natural. Penetrar neste núcleo sempre misterioso é altamente tentador para um cientista. Ao mesmo tempo, tanto profissionais ativos na vida social como pessoas normais procurando pelo seu caminho são condicionados de forma significativa pela sua confiança em certas autoridades. Tentações eternas, tais como banalizar os valores morais insuficientemente comprovados ou se aproveitar deslealmente do respeito de pessoas ingênuas por eles, não encontram um contrapeso adequado dentro de um entendimento racional da realidade. Se os médicos tivessem se comportado como os estudiosos da ética, isto é, se tivessem relegado os fenômenos relativamente não estéticos das doenças à sombra de suas experiências pessoais, porque estavam primariamente interessados em estudar as questões de higiene física e mental, nós não teríamos a medicina moderna. Mesmo as raízes desta ciência de manutenção da saúde seriam escondidas em sombras similares. Apesar do fato da teoria da higiene estar relacionada à medicina desde as suas antigas origens, os médicos estavam certos em dar ênfase ao estudo das doenças acima de tudo. Eles arriscaram sua própria saúde e fizeram sacrifícios para descobrir as causas e as propriedades biológicas das doenças e depois para entender a dinâmica patológica do curso destas doenças.
Uma compreensão da natureza de uma doença e do curso de sua ocorrência, afinal de contas, possibilita a elaboração dos meios curativos apropriados. Enquanto estudavam a habilidade de um organismo de reagir a uma doença, os cientistas inventaram a vacinação, que permitiu aos organismos se tornarem resistentes a uma doença sem passar por ela ou em sua manifestação completa. Graças a isso, a medicina venceu e preveniu os fenômenos que no seu campo de atividade são considerados um tipo de mal. A questão então aparece: não poderíamos usar um modus operandi análogo para estudar as causas e a gênese de outros tipos de mal que torturam os indivíduos humanos, as famílias e a sociedade, apesar do fato de que eles parecem muito mais ofensivos aos nossos sentimentos morais do que as doenças? A experiência tem ensinado ao autor que o mal é similar a uma doença em sua natureza, embora possivelmente mais complexo e fugidio ao nosso entendimento. Sua gênese revela muitos fatores de caráter patológico, especialmente os psicopatológicos, cuja essência a medicina e a psicologia já estudaram, ou cujo entendimento demanda a investigação adicional nesses campos. Paralelamente à abordagem tradicional, os problemas comumente percebidos como sendo morais podem também ser tratados com base nos dados fornecidos pela biologia, medicina e psicologia, uma vez que fatores desse tipo estão presentes simultaneamente na questão como um todo. A experiência nos ensina que a compreensão da essência e da gênese do mal geralmente faz uso de informações dessas áreas. Somente a reflexão filosófica não é suficiente. O pensamento filosófico pode ter gerado todas as disciplinas científicas, mas as disciplinas científicas não amadureceram até que se tornaram independentes, baseadas em informações detalhadas e em relações com outras disciplinas que fornecessem tais informações. Encorajado pelas frequentes descobertas por coincidência destes aspectos naturalistas do mal, o autor imitou a metodologia da medicina. Sendo psicólogo clínico e um colaborador médico por profissão, ele tem tais tendências de qualquer forma. Como é o caso com os médicos e as doenças, ele assumiu o risco de entrar em contato próximo com o mal e sofreu as consequências. Seu objetivo foi averiguar as possibilidades de entendimento da natureza do mal, seus fatores etiológicos e rastrear sua dinâmica patológica. Os desenvolvimentos da biologia, da medicina e da psicologia abriram tantas avenidas que o procedimento acima mencionado não só se tornou praticável, mas excepcionalmente produtivo. A experiência pessoal e os métodos apurados em psicologia clínica permitiram atingir conclusões ainda mais precisas. Houve uma dificuldade maior: dados insuficientes, especialmente na área da ciência da psicopatia. Esse problema teve que ser superado por meio de minhas próprias investigações. Essa insuficiência foi causada por negligência dessas áreas, por dificuldades teóricas encontradas pelos pesquisadores e pela natureza impopular desses problemas. Este trabalho em geral e este capítulo em particular contém referências utilizadas nas conclusões da pesquisa que o autor foi impedido de publicar ou que não quis publicar por razões de segurança pessoal. Infelizmente, elas foram perdidas e a idade impede qualquer tentativa de recuperação. Espera-se que minhas descrições, observações e experiências, aqui condensadas a partir da memória, forneçam uma plataforma para um novo esforço, de forma a produzir os dados necessários para confirmar novamente o que já havia sido confirmado à época. Todavia, com base no meu trabalho e no trabalho de outros naquele tempo passado trágico, uma nova disciplina surgiu e tornou-se nosso farol. 2 filólogos gregos, monges, a batizaram de ponerologia, do grego poneros, que significa mal. O processo da gênese do mal foi chamado de forma correspondente de ponerogênese. Eu espero que esse começo modesto progrida, de forma que nos habilite a superar o mal através do entendimento de sua natureza, de suas causas e do seu desenvolvimento.
A partir de 5.000 pacientes psicóticos, neuróticos e saudáveis, o autor selecionou 384 adultos que se comportaram de uma maneira seriamente danosa a outras pessoas. Eles vieram de todos os círculos da sociedade polonesa, mas principalmente de um grande centro industrial caracterizado pelas condições miseráveis de trabalho e por sua poluição substantiva do ar. Eles representavam várias atitudes morais, sociais e políticas. Cerca de 30 deles foram submetidos a medidas penais que foram muitas vezes excessivamente cruéis. Uma vez liberados da prisão ou de outra pena, essas pessoas tentaram se adaptar à vida social, o que fez com que tendessem a ser sinceras nas conversas comigo, o psicólogo. Outros escaparam da punição, outros ainda tinham machucado seus companheiros de uma forma que não os qualificou para tratamento judicial, de acordo com a teoria e com a prática legal. Alguns foram protegidos por um sistema político que é em si mesmo um derivado ponerogênico. O autor teve a vantagem adicional de falar com pessoas cujas neuroses foram causadas por algum abuso que elas experimentaram. Todas as pessoas acima mencionadas foram submetidas a testes psicológicos e a uma anamnese detalhada, de forma a determinar suas habilidades mentais gerais e, com isso, excluir ou detectar possíveis lesões no tecido cerebral e avaliá-las uma em relação à outra. Outros métodos, porém, foram usados de acordo com as necessidades reais dos pacientes, de forma a criar uma imagem suficientemente precisa das condições psicológicas. Na maioria dos casos, o autor teve acesso aos resultados dos exames médicos e de laboratório realizados nas instalações médicas. Um psicólogo que pode compilar muitas observações valiosas, tais como essas utilizadas neste trabalho, quando ele mesmo está sujeito ao abuso, desde que o seu interesse pelo conhecimento sobreponha suas reações emocionais humanas, que são naturais. Se não, ele deve utilizar suas habilidades profissionais para resgatar primeiro a si mesmo. Ao autor nunca faltaram tais oportunidades, uma vez que seu país infeliz está repleto de exemplos de injustiça humana, às quais ele mesmo esteve sujeito em inúmeras ocasiões. A análise de suas personalidades e da gênese de seus comportamentos revelou que somente 14 a 16% das 384 pessoas que feriram outras pessoas falharam em manifestar qualquer fator psicopatológico que teria influenciado seu comportamento. Em relação a essa estatística, é importante apontar que a não descoberta de tais fatores pelo psicólogo não prova a sua não existência. Em outra parte significativa deste grupo de casos, a falta de prova foi, na verdade, resultado de possibilidades insuficientes de entrevista, da imperfeição dos métodos de teste ou da habilidade deficiente por parte da pessoa que realizou o teste. Então, a realidade natural mostra-se diferente, em princípio, das atitudes do dia a dia, que interpretam o mal de uma forma moralizante e a partir das práticas judiciais, que somente em uma pequena parte dos casos adjudicam uma comutação da sentença em virtude das características patológicas do criminoso em questão. Nós podemos raciocinar frequentemente por meio de hipóteses excludentes, isto é, ponderando o que teria acontecido se a gênese de um delito não tivesse algum componente patológico. Nós, então, geralmente chegamos à conclusão de que o feito não teria acontecido ou porque o fator patológico determina a sua ocorrência ou porque se torna um componente indispensável à sua origem. A hipótese sugere, então, por si mesma, que tais fatores são comumente ativos na gênese do mal. A convicção de que os fatores patológicos geralmente participam nos processos ponerogênicos parece ainda mais provável se levarmos também em consideração a convicção de muitos estudiosos da ética de que o mal neste mundo representa um tipo de teia ou sequência contínua de condicionamentos mútuos.
Dentro desta estrutura integrada, um tipo de mal alimenta e abre as portas para outros, independentemente de qualquer motivação individual ou doutrinal. Ela não respeita os limites de casos individuais, de grupos sociais ou de nações. Uma vez que os fatores patológicos estejam presentes na síntese de muitas ocorrências do mal, eles estarão presentes também na sequência contínua. Deliberações posteriores sobre as observações então obtidas consideraram somente uma parte dos casos diversificados acima mencionados, especialmente aqueles que não geraram dúvidas por entrar em confronto com atitudes morais naturais e aqueles que não revelaram dificuldades práticas para analisar posteriormente, tal como a ausência de contato posterior com o paciente. A abordagem estatística forneceu somente diretrizes gerais. A penetração intuitiva em cada problema individual e uma síntese similar do todo provaram ser o método mais produtivo nessa área. O papel dos fatores patológicos no processo de origem do mal pode ser representado por qualquer fenômeno psicopatológico conhecido ou ainda não pesquisado suficientemente, e também por assuntos patológicos relacionados à prática médica, não inclusos na psicopatologia. Contudo, sua atividade em um processo ponerogênico é dependente de características que não são a obviedade ou a intensidade do distúrbio. Muito pelo contrário, a maior atividade ponerogênica é alcançada pelos fatores patológicos em uma intensidade que geralmente permite a detecção com a ajuda de métodos clínicos, embora não sejam ainda considerados patológicos pela opinião do ambiente social. Tal fator pode limitar dissimuladamente a habilidade do portador de controlar sua conduta ou ter um efeito sobre outras pessoas, traumatizando suas psiques, fascinando-as, fazendo com que suas personalidades se desenvolvam incorretamente ou incitando emoções vingativas ou um desejo de punição. Uma interpretação moralista de tais agentes e de seu legado contraria a habilidade da espécie humana em ver as causas do mal e de utilizar o senso comum para combatê-lo. É por isso que identificar tais fatores patológicos e revelar suas atividades pode reprimir as funções ponerogênicas com tanta frequência. No processo da origem do mal, os fatores patológicos podem agir a partir do interior do indivíduo que cometeu um ato prejudicial. Tal atividade é reconhecida de forma relativamente fácil pela opinião pública e pelas cortes. Muito menos frequente é a consideração para com o modo com que as influências externas emitidas por seus portadores agem sobre indivíduos ou grupos. Tais influências, no entanto, têm um papel importante na gênese geral do mal. Para que tal influência seja ativa, a característica patológica em questão deve ser interpretada de uma forma moralista, isto é, diferentemente da natureza verdadeira. Existem muitas possibilidades para tais atividades. Para o momento, vamos indicar a mais perigosa. Toda pessoa no decorrer de sua vida, e particularmente durante a infância e a juventude, assimila material psicológico das demais pessoas através de ressonância mental, identificação, imitação e outros meios de comunicação, em seguida transformando tudo isso para construir sua própria personalidade e visão de mundo. Se tal material é contaminado por fatores patológicos e deformidades, o desenvolvimento da personalidade também pode ser deformado. O produto será uma pessoa incapaz de entender corretamente tanto ela mesma como as outras pessoas, tanto as relações humanas normais como morais. Ela se desenvolve para ser uma pessoa que comete atos maus com um sentimento medíocre de deficiência. Ela é realmente culpada? A antiguidade do homem, as fraquezas morais e deficiências de inteligência na família, o raciocínio apropriado e o conhecimento combinam-se com a atividade de vários fatores patológicos
para criar uma rede complexa de causas que frequentemente contêm relações de realimentação ou estruturas causais fechadas. Falando de forma prática, causa e efeito estão frequentemente bem separados no tempo, o que torna mais difícil traçar as ligações. Se nosso campo de observação é suficientemente extenso, os processos paneirogênicos são reminiscentes de sínteses químicas complexas, nas quais a mudança de um simples fator faz com que o processo inteiro mude. Os botânicos estão cientes da lei do mínimo, na qual o crescimento de uma planta é limitado pelo conteúdo do componente que está deficiente no solo. Similarmente, eliminando ou, no mínimo, limitando a atividade de um dos fatores ou deficiências mencionadas acima, deve-se obter uma redução correspondente no processo inteiro da gênese do mal. Durante séculos, os moralistas têm nos aconselhado a desenvolver a ética e os valores humanos. Eles estiveram procurando pelo critério intelectual apropriado. Eles também respeitaram a correlação de raciocínio, cujo valor nessa área é inquestionável. Apesar de todos os seus esforços, contudo, eles foram incapazes de superar os muitos tipos de mal que têm aterrorizado a humanidade por séculos e que nos dias atuais têm tomado proporções nunca antes vistas. Um ponerologista não deseja de forma alguma diminuir o papel dos valores morais e do conhecimento nessa área. Pelo contrário, ele quer sustentá-los com um conhecimento científico desprezado até o momento, de forma a refinar a imagem como um todo e adaptá-la melhor à realidade, e através disso tornar possível que uma ação seja mais efetiva na prática moral, psicológica, social e política. Essa nova disciplina está, assim, interessada primariamente no papel dos fatores patológicos da origem do mal, considerando especialmente que o controle consciente e o monitoramento desses fatores nos níveis científico, social e individual poderia efetivamente reprimir ou desarmar esses processos. Algo que foi impossível por séculos é agora exequível na prática, graças ao progresso do conhecimento naturalista. Refinamentos metodológicos dependem de progresso posterior no detalhamento dos dados e da convicção de que tal procedimento é valioso. Por exemplo, no curso da psicoterapia, nós podemos informar o paciente que encontramos na gênese de sua personalidade e comportamento os resultados de influência de alguma pessoa que revelou características psicopatológicas. Através disso, realizamos uma intervenção que é dolorosa para o paciente e que exige que procedamos com tato e habilidade. Como resultado dessa interação, contudo, o paciente desenvolve um tipo de autoanálise que o libertará dos resultados dessas influências e o habilitará a desenvolver uma distância crítica ao lidar com outros fatores de natureza similar. A reabilitação dependerá do aperfeiçoamento da sua habilidade de entender a si mesmo e aos outros. Graças a isso, ele será capaz de superar mais facilmente suas dificuldades internas e interpessoais e evitar erros que machuquem seu ambiente imediato e a ele mesmo. Vamos agora tentar fazer uma descrição concisa de alguns exemplos desses fatores patológicos que provaram ser os mais ativos nos processos ponerogênicos. A seleção desses exemplos foi baseada na própria experiência do autor, em vez de contagens estatísticas exaustivas, e podem diferir da avaliação de outros especialistas. Uma grande parte depende da situação particular.
Uma pequena quantidade de dados estatísticos relacionados a estes fenômenos foi emprestada de outros trabalhos, que são avaliações aproximadas, elaboradas sob condições que não permitiam que a frente de pesquisa inteira fosse desenvolvida. Novamente, o leitor deve levar em consideração as condições sob as quais o autor trabalhou, bem como o tempo e a localidade. A menção de algumas figuras históricas também deve ser feita. Pessoas cujas características patológicas contribuíram para o processo da gênese do mal em uma grande escala social, imprimindo sua marca sobre o destino das nações. Não é uma tarefa fácil estabelecer o diagnóstico de pessoas cujas anomalias e doenças psicológicas morreram junto com eles. Os resultados de tais análises clínicas estão abertos a questionamentos, mesmo por pessoas desprovidas de conhecimento ou experiência nessa área, somente porque o reconhecimento de tal estado da mente não corresponde ao seu modo de pensar literário ou histórico. Na medida em que esses questionamentos são feitos com base no legado da linguagem natural e frequentemente moralizante, eu posso somente garantir que sempre fundamentei minhas pesquisas, minhas descobertas, na comparação de informações adquiridas através de numerosas observações que fiz, estudando muitos pacientes similares com a ajuda dos métodos objetivos da psicologia clínica contemporânea. Eu levei a abordagem crítica aqui tão longe quanto possível. As opiniões de especialistas elaboradas de uma forma similar, no entanto, permanecem válidas. Anormalidades adquiridas. Anormalidades adquiridas. O tecido cerebral é muito limitado em sua capacidade regenerativa. Se ele é danificado e esta alteração é ulteriormente cicatrizada, pode ocorrer um processo de reabilitação, de forma que os tecidos saudáveis que estão próximos assumem as funções das partes afetadas. Essa substituição não é sempre perfeita, de forma que algumas deficiências de habilidades e nos processos psicológicos apropriados podem ser detectadas, mesmo em casos de lesões bem pequenas, através do uso de testes apropriados. Os especialistas estão cientes das diferentes causas para a origem de tais lesões, incluindo traumas e infecções. Nós devemos apontar aqui que os resultados psicológicos de tais alterações, como podemos observar muitos anos depois, são muito mais dependentes da localização da lesão mesma na massa cerebral, tanto na superfície como dentro dela, do que da causa que a originou. A qualidade dessas consequências também depende de quando elas ocorreram no decorrer da vida da pessoa. Em relação aos fatores patológicos dos processos ponerogênicos, lesões no período perinatal ou na primeira infância têm resultados mais ativos que danos ocorridos em períodos posteriores. Nas sociedades com assistência médica altamente desenvolvida, nós encontramos entre as séries mais baixas do ensino fundamental, quando testes podem ser aplicados, que de 5 a 7% das crianças sofreram lesões no tecido cerebral que causaram certas dificuldades acadêmicas ou de comportamento. Esse percentual aumenta com a idade. A assistência médica moderna contribuiu para um decréscimo quantitativo de tais fenômenos, mas em certos países relativamente não civilizados e durante tempos históricos, as indicações de dificuldades causadas por tais mudanças foram e têm sido mais frequentes. A epilepsia
e as suas muitas variações constituem o resultado conhecido mais antigo de tais lesões. Ela é observada em um número relativamente pequeno de pessoas sofrendo desta lesão. Os pesquisadores nesses assuntos são mais ou menos unânimes em acreditar que Júlio César e, mais tarde, Napoleão Bonaparte tinham ataques epilépticos. Foram provavelmente exemplos de epilepsia vegetativa causada por lesões que permaneceram profundamente dentro do cérebro, próximo aos centros vegetativos. Essa variedade não causa demência subsequente. A extensão dos efeitos negativos dessas indisposições escondidas sobre o caráter e o modo de tomar decisões, ou a afirmação de que as mesmas tiveram um papel ponerogênico, pode ser o assunto de um estudo ou de uma avaliação à parte, de grande interesse. Na maioria dos casos, contudo, a epilepsia é uma indisposição evidente, o que limita seu papel como fator ponerogênico. Em um segmento muito mais amplo de portadores de lesões no tecido cerebral, a deformação negativa de seus caracteres cresce com o decorrer do tempo. Ela assume representações mentais variadas, dependendo das propriedades e da localização destas alterações, de seu momento de origem e ainda das condições de vida do indivíduo após sua ocorrência. Nós chamaremos esses transtornos de caráter de caracteropatias. Algumas caracteropatias têm um papel importante como agente patológico nos processos da gênese do mal. Vamos então caracterizar os transtornos mais ativos. As caracteropatias revelam uma certa qualidade similar, se o quadro clínico não é ofuscado pela coexistência de outras anomalias mentais, em geral herdadas, que muitas vezes ocorrem na prática. O tecido cerebral sem lesões retém as propriedades psicológicas naturais da nossa espécie. Isso é particularmente evidente nas respostas instintiva e afetiva, que são naturais, embora sempre insuficientemente controladas. A experiência de pessoas com tais anomalias cresce no meio do mundo das pessoas normais, ao qual elas pertencem por natureza. Então, o seu modo de pensar diferente, sua violência emocional e o seu egotismo encontram uma entrada relativamente fácil na mente das outras pessoas e são percebidos dentro das categorias do mundo cotidiano. Tal comportamento por parte das pessoas que possuem tais transtornos de caráter traumatiza a mente e os sentimentos das pessoas normais, diminuindo gradualmente a habilidade destas de usar seu senso comum. Apesar da sua resistência, as vítimas da caracteropatia acabam se acostumando aos hábitos rígidos dos pensamentos e da experiência patológica. Se as vítimas são pessoas jovens, o resultado é que a personalidade sofre um desenvolvimento anormal, levando à sua malformação. As caracteropatias e suas vítimas representam fatores ponerogênicos patológicos que, por sua atividade encoberta, produzem facilmente novas fases na eterna gênese do mal, abrindo a porta para uma ativação posterior de outros fatores que, por conta disso, assumem o papel principal. Um exemplo relativamente bem documentado de tal influência de uma personalidade caracteropática em uma escala macrosocial é o último imperador alemão, Guilherme II. Ele foi vítima de um trauma cerebral no nascimento. Durante seu reinado inteiro e também depois, sua deficiência física e psicológica foi escondida do conhecimento público. As habilidades motoras da parte superior esquerda do seu corpo eram limitadas. Quando garoto, ele tinha dificuldades para aprender gramática, geometria e desenho, que constituem a tríade típica das dificuldades acadêmicas causadas pelas lesões cerebrais menores.
ele desenvolveu uma personalidade com características infantis e com controle insuficiente sobre as suas emoções, e também um modo, de certa forma, paranoico de pensar, que facilmente o fazia colocar de lado o cerne de alguns assuntos importantes no processo de esquivar-se dos problemas. Poses militaristas e um uniforme de general foram uma compensação para os seus sentimentos de inferioridade e efetivamente ocultaram suas desvantagens. Politicamente, seu controle emocional insuficiente e os fatores de rancor pessoal vieram à tona. O velho chanceler de ferro, e o autor está se referindo a Bismarck, tinha que sair. Aquele político perspicaz e cruel que tinha sido leal à monarquia e que construiu o poder prussiano. Afinal, ele sabia demais sobre os defeitos do príncipe e havia trabalhado contra a sua coroação. Um mesmo destino encontraram outras pessoas muito críticas, que foram trocadas por pessoas com menos cérebro, mais subserviência e, algumas vezes, com anomalias psicopatológicas discretas. A seleção negativa aconteceu. Uma vez que as pessoas comuns estavam inclinadas à identificação com o imperador e, através do imperador, com um sistema de governo, o material caracteropático que emanava do Kaiser trouxe como resultado para muitos alemães a privação progressiva de sua habilidade para utilizar o senso comum. Uma geração inteira cresceu com deformidades psicológicas em relação ao sentimento e entendimento das realidades moral, psicológica, social e política. É extremamente típico que em muitas famílias alemãs, onde houvesse um membro que fosse psicologicamente não muito normal, tornou-se matéria de honra, mesmo desculpando condutas desprezíveis, esconder esse fato da opinião pública e mesmo dos amigos mais próximos e parentes. Grande parte da sociedade alemã ingeriu material psicopatológico, junto com o modo não realístico de pensamento, no qual slogans assumem o poder da argumentação e dados reais são sujeitos à seleção subconsciente. Isso ocorreu durante uma época em que uma onda de histeria foi crescendo através da Europa, incluindo uma tendência de predominância das emoções e da presença de um elemento de histrionismo nos comportamentos humanos. O modo como o pensamento sóbrio de um indivíduo pode ser aterrorizado por um comportamento colorido com tais materiais foi evidenciado particularmente pelas mulheres. Isso dominou progressivamente 3 impérios e outros países do continente. Em que extensão Guilherme II contribuiu para isso, em conjunto com outros 2 imperadores cujas mentes também foram incapazes de captar os fatos reais da história e do governo? Em que extensão foram eles mesmos influenciados por uma intensificação de histeria durante seus reinados? Isso seria um tópico interessante para discussão entre historiadores e ponerologistas. As tensões internacionais aumentaram. O arquiduque Ferdinand foi assassinado em Sarajevo. Infelizmente, nem o Kaiser nem qualquer outra autoridade governamental de seu país estavam em posse de sua razão. O que dominou os eventos subsequentes foi a atitude emocional de Guilherme e os estereótipos de pensamento e ação herdados do passado. A guerra estourou. Os planos de guerra gerais, que tinham sido preparados anteriormente e que tinham perdido sua relevância sob as novas condições, acabaram se desdobrando em uma manobra militar. Mesmo aqueles historiadores familiares com a gênese e o caráter do Estado prussiano, incluindo a sujeição ideológica dos indivíduos à autoridade do rei e do imperador e sua tradição de expansionismo sangrento, intuíram que essas situações continham alguma atividade de uma fatalidade incompreensível que impede uma análise em termos de causalidade histórica.
Muitas pessoas atentas estão sempre fazendo a mesma pergunta ansiosa: como a nação alemã pôde escolher como Führer um psicopata ridículo que não deixou dúvidas a respeito de sua visão patológica do super-homem? Sob sua licença, a Alemanha desencadeou uma segunda guerra criminosa e politicamente absurda. Durante a segunda parte dessa guerra, oficiais do exército altamente treinados executaram honradamente as ordens mais desumanas, sem o menor senso do ponto de vista político e militar, determinadas por um homem cujo estado psicológico corresponde ao critério rotineiro para que seja internado à força em um hospital psiquiátrico. Qualquer tentativa de explicar as coisas que ocorreram durante a primeira metade do nosso século, por meio das categorias geralmente aceitas no pensamento histórico, deixa um sentimento perturbador de inadequação. Somente uma abordagem ponerológica pode melhorar esta falha na nossa compreensão, uma vez que ela faz justiça em relação ao papel de vários fatores patológicos na gênese do mal, em todos os níveis sociais. A nação alemã, alimentada por uma geração de material psicológico alterado patologicamente, caiu em um estado comparável ao que vemos em certos indivíduos que foram criados por pessoas que são, ao mesmo tempo, caracteropatas e histéricos. Psicólogos sabem, pela experiência, quão frequentemente tais pessoas acabam por cometer atos que machucam seriamente os outros. Um psicoterapeuta precisa de uma boa dose de trabalho persistente, habilidade e prudência para capacitar tal pessoa de forma a restituir sua capacidade de compreender problemas psicológicos com um realismo mais naturalista e a utilizar sua faculdade crítica saudável em relação ao seu próprio comportamento. Os alemães impuseram e sofreram danos enormes e dor durante a Primeira Guerra Mundial. Eles, assim, não sentiram nenhuma culpa substancial e até mesmo pensaram que eram eles os que haviam sido ofendidos. Isso não surpreende, já que eles estavam se comportando de acordo com seu hábito costumeiro, sem nenhuma ciência de suas causas patológicas. A necessidade de que esse estado patológico fosse ocultado em um uniforme de herói depois da guerra, de forma a evitar uma desintegração amarga, tornou-se comum a todos. Uma fome misteriosa surgiu, como se o organismo social conseguisse se viciar em alguma droga. Esta fome foi por mais material psicológico patologicamente modificado, um fenômeno conhecido pela experiência psicoterapêutica. Ela somente poderia ser satisfeita por uma personalidade e um sistema de governo patologicamente similares. Uma personalidade caracteropática abriu a porta para a liderança de um psicopata individual. Nós voltaremos mais tarde em nossas deliberações sobre essa sequência de personalidade patológica, uma vez que ela aparece com uma certa regularidade nos processos ponerogênicos. Uma abordagem ponerológica facilita nosso entendimento de uma pessoa que sucumbe à influência de uma personalidade caracteropática, assim como também a compreensão dos fenômenos macrosociais causados pela contribuição de tais fatores. Infelizmente, relativamente poucos desses indivíduos podem ser auxiliados por meio de psicoterapia apropriada. Tal comportamento não pode estar relacionado às nações que defendem orgulhosamente sua soberania sem reações externas extremas. Contudo, nós devemos considerar a solução de tais problemas por meio do conhecimento apropriado como uma visão de futuro.